Eu começo o programa de hoje já falando sobre justamente o assunto e a polêmica do momento, o Lar São Vicente de Paulo. Os vereadores Davidson Bittencourt, Jones Vivi, Matheus Barreto, Ana Novaes e também a vereadora Maria Ornelas convocaram na Câmara de Vereadores uma reunião pública para, junto com os diretores e responsáveis da Casa Lar São Vicente de Paulo, que atende hoje 80 idosos de Umuarama, situação vivida no local em que, pela questão de recursos, pode, nos próximos dias, se não houver a viabilização de recursos, fechar as portas aqui em Umuarama. A questão é de que parte dos recursos advinham dos salários dos aposentados que eram retidos 100% dos idosos que lá estão. Mas uma lei federal não permite mais que sejam retidos 100%, apenas 70%. Com isso, houve uma deficiência de recursos muito grande no Lar São Vicente de Paulo. E agora é preciso que esses recursos sejam viabilizados de alguma forma para que o lar consiga atender, porque lá estão 80 idosos, 40 profissionais que precisam ser pagos, além de uma estrutura que precisa ser mantida e obras que precisam ser feitas. O Lar São Vicente de Paulo recebe atualmente da Prefeitura de Umuarama, a partir de um convênio que está encerrado, que precisa ser novamente refeito, estabelecido, pactuado, R$ 408 por idoso, e propõe, para que o lar não seja fechado, que o município repasse 708. O município não deu resposta, a situação foi para o Ministério Público e agora é preciso resolver esta demanda. Eu estive na Câmara de Vereadores acompanhando lá e acompanhei o pronunciamento e a fala do Ângelo Barreiro Gonçalves, que é presidente do Conselho Central de Umuarama, da Sociedade de São Vicente de Paulo, Lar São Vicente de Paulo, que atende os idosos. Vamos ouvir aí o que disse durante a sua fala sobre essa situação, a necessidade deste convênio e sobre esta questão envolvendo os recursos aí para a instituição. R$ 408 por idoso. São 80 idosos. E recebemos R$ 6.000 por mês no governo federal. Também temos como fonte de renda municipal 70% dos benefícios previdenciários dos idosos. A grande maioria deles recebe o PPC, 900 salário mínimo, 998, alguma coisa, e não tem sequer o 13º. E o nosso grande problema, ele começa a partir de uma lei federal que não nos permite mais reter para aplicar a instituição 100% da aposentadoria dos idosos. Há uma lei federal que diz que nós só podemos reter 70% de cada idoso. Então agora, na época da renovação, nós pusemos a prefeitura, numa audiência com o prefeito, essa situação, que nós temos esse problema, R$300 praticamente a menos de cada idoso, simplesmente para cobrir esse déficit de cerca de beirando R$300 de cada idoso. E aí, infelizmente, tem no horizonte para a entidade o fechamento. Bom, esse que você ouviu aí foi o presidente do Conselho Central de Umuarama, do Lar São Vicente de Paulo, o Ângelo Barreiro Gonçalves. O áudio não está muito bom porque foi pego do ambiente, né, no momento em que ele fazia lá o pronunciamento na tribuna da Câmara de Vereadores. O vereador Matheus Barreto também falou sobre como esse recurso poderia ser viabilizado. De acordo com ele, poderia ser a partir dos recursos livres que o município disponha. Nós temos 10% do orçamento atualizado que o prefeito ele pode remanejar livremente. Hoje, isso daria, para esse ano, entre 46 e 47 milhões, para remanejar livremente. Além disso, nós temos as sobras do orçamento do ano anterior, que ele, através de decreto, ele pode, não precisa passar pela Câmara esse emendamento, ou essa inclusão em alguns programas, pode muito bem, já através de decreto, ato discricionário dele, já fazer a destinação daquele recurso. O vereador Davidson Bittencourt, que esteve lá também ontem no Lar São Vicente de Paulo, e falou sobre as medidas que a Câmara de Vereadores deve tomar se não houver uma resposta por parte do Poder Executivo com relação a essa demanda do Lar São Vicente de Paulo. Exatamente, Rodrigo. Chegou ao nosso conhecimento essa situação de que, caso não haja aí um repasse um pouco maior por parte da administração municipal para a entidade que hoje realiza esse serviço, que é o Lar São Vicente de Paulo,
o serviço, infelizmente, deixará de ser oferecido no nosso município. Não por vontade própria da instituição, mas pela inviabilidade financeira do serviço continuar. Portanto, nós fizemos aqui essa reunião justamente para poder entender melhor esse processo e fazer um apelo ao prefeito para que possa estar aumentando esse repasse, que é um valor que não é razoável. Hoje nós temos um repasse de R$ 408 por idoso ao Lar São Vicente de Paulo, que não consegue custear praticamente nada desse usuário lá do sistema, porque é um usuário de vulnerabilidade social que não possui condições financeiras de se manter, portanto é necessário que tenha aí um apoio do poder público municipal. Nós temos informações de que municípios que não possuem esse tipo de serviço em suas cidades, eles compram essas vagas em algumas instituições e chegam a pagar até R$ 1.400. Veja bem, o Moarama paga R$ 408, e a reivindicação do Lar São Vicente de Paulo é que seja aumentado para 708, ou seja, um acréscimo de R$ 300 por idoso, e hoje o lar atende 80. Então o impacto financeiro que geraria aí para os cofres públicos seria de R$ 24 mil mensais, o que não chegaria a R$ 300 mil por ano. E eu repito para você, não é gasto, é investimento. São os nossos idosos, é uma população de vulnerabilidade social que precisam e têm o dever de ser assistidos pelo Estado, certo? No caso o município, caso tenham aí uma situação constatada de vulnerabilidade. Portanto, nós não vemos aqui razoabilidade na decisão do prefeito, é uma decisão que, no nosso entendimento, não é uma decisão sensível à necessidade da população. Nós sabemos aí do trabalho que o Lar São Vicente de Paulo realiza no município há 55 anos, um trabalho de credibilidade, sério e que tem tido um respaldo pela população de Moarama. Qual é efetivamente a postura que os senhores vereadores devem tomar? Olha, nós em conversa aqui com os vereadores acordamos o seguinte, que não há motivo justo, não há motivo razoável para o prefeito municipal tomar essa decisão. Nós queremos saber oficialmente o porquê que ele está tomando essa decisão. Veja bem, a entidade teve todo o bom senso e a responsabilidade de nos procurar quando não havia mais possibilidade de acordo com a Prefeitura Municipal. Há um bom tempo vem sendo feita essa negociação. A reunião foi em 24 de abril, que a entidade teve com o prefeito municipal. Os valores não são reajustados desde 2017, portanto, nós tivemos aí a inflação acumulada, o aumento dos valores dos alimentos, do custo, do valor do salário dos servidores dos funcionários que hoje desempenham suas funções lá, que são 40 funcionários. Então, assim, não há motivo justo para o prefeito tomar essa decisão. O que nós queremos? Ouvir o prefeito. Portanto, nós iremos convocar o prefeito para a Câmara Municipal para ele prestar esclarecimentos e nos explicar o porquê que ele está fazendo isso. Então não tenha dúvida que da negativa do prefeito, nós convocaremos ele na Câmara para ele prestar esses devidos esclarecimentos. Porque não é justo, não é razoável e não é respeitoso com a população de Moarama o que ele está fazendo.